Meninos e meninas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje eu estou com ela, Carol Mello Awakener. Isso isso mesmo. E eu trouxe ela aqui porque ela tem um trabalho incrível. Quando eu olhei lá, eu falei, gente, eu preciso conversar com ela para eu entender o que acontece. E me conte do seu trabalho com os cavalos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Falar dos cavalinhos para mim é a melhor coisa. Eu falo que é música para os meus ouvidos, eu adoro falar deles, do meu trabalho. É um trabalho que transformou minha vida, que mudou minha vida. Acho que você vai perguntar como é que começou. Nossa. Porque não é algo novo na minha vida também, não é algo que eu faço há muito tempo, mas que parece que eu nasci fazendo, sabe? E na vida de muitas pessoas, né? Porque você faz um despertar sistêmico com cavalos. Isso. É esse o nome da abordagem que você faz, né? Sim, eu falo que eu criei essa metodologia, né? Porque eu sou psicóloga, então eu já fiz muitos cursos na minha vida, desde coaching, mentoring, já trabalhei muito tempo com executivo, então a minha vida sempre foi focada nessa parte de desenvolvimento de pessoas. E nunca imaginei que eu ia trabalhar com cavalo um dia na vida, mas não desfoquei do meu propósito, que sempre foi esse, né? Desenvolver pessoas. E quando eu comecei a trabalhar com os cavalos, eu ficava assim, gente, que nome que eu vou dar para esse trabalho? Porque o que eu faço não é nenhuma modéstia, mas ninguém faz. Porque não do nosso jeito, porque é mais ou menos assim, não tem um beabá que eu faça. Se você for, vai ser de um jeito com você, se o outro for, vai ser de outro jeito com ele. Porque o campo que vai me levando, o campo sistêmico, né? Que é um campo morfogenético. Me explica isso. Então, assim, como é o seu trabalho? Assim, explica tecnicamente. Assim, eu vou até você, e aí? Você vai até mim, primeiro você entra em contato comigo. Nesse primeiro contato, eu explico como é que funciona o trabalho, o que eu faço, né? Qual o objetivo dele. E eu passo um vídeo para a pessoa já se familiarizar um pouco. E eu sempre digo que só chega até mim quem tiver que chegar. Porque as pessoas têm um chamado. Quando elas ouvem, quando elas vêm, elas falam, nossa, eu quero ir nisso. É assim. Não é um negócio que alguém manda você ir. Não é. É assim, olhei, me toquei. Aí eu falo, se você tocou, você tem que vir. É assim. Minha mãe fala, filha, vá lá, não funciona. Eu nem atendo. Eu não atendo quando é assim. Eu falo, ela precisa me ligar, ela precisa vir dela. Muitas esposas, eu queria marcar pro meu marido. Eu falo, você passa meu telefone pro seu marido e ele fala comigo? Mas é que ele não tem tempo. Eu falo, olha, se ele realmente quiser, ele vai arrumar um tempinho na agenda dele. Porque eu vou te falar, não é por má vontade, mas é importante que venha da pessoa, porque é tudo energia. Então, assim, se você for forçada, vai chegar lá. O cavalo, às vezes, nem entra no campo. Ele sente. Aí, o que você chama de campo é um lugar... É um lugar fechado, onde a gente tem... É como se fosse uma arena de areia. E nessa arena, a gente tem as frequências, porque o cavalo não fala. Então, eu tenho o campo da vida, eu tenho o campo dos antepassados, eu tenho o campo da gratidão, eu tenho o perdão, eu tenho várias frequências lá, que são mandalas. E é o cavalo, quando ele para na frente dessas frequências, é que vai me dar a informação. Então, se o cavalo parar na frente do perdão, eu vou dizer, Lelê, você precisa trabalhar o perdão? A sua alma tá pedindo. Aí a pessoa sabe o que é. Então, tipo assim, eu vou te perguntar vários detalhes. Pode perguntar o que você quiser. Eu, por exemplo, tenho a arena, aí eu entro e entro na arena, e aí... Comigo. Com você, e aí os cavalos entram junto. Não. Isso, não. A gente... Então, vou voltar lá na questão. Você agendou, tá? Daí você chegou... Aí eu mando sempre uma playlist pra pessoa, logo que ela agenda. Que essa playlist é uma curadoria de músicas que eu faço pra pessoa já entrar em contato com ela. Então, são músicas que tocam a gente. Músicas, tem Titãs, músicas normais, mas que assim, eu escuto e falo, essa daqui toca em relação à mãe, essa aqui toca em relação ao pai, essa é alegria, essa é, enfim. E aí eu falo pra pessoa ir ouvindo essa playlist no caminho, porque a fazenda é uma estrada muito bonita que leva pra lá. E aí, o dia que eu tava indo, eu falei, gente, essa estrada é tão linda, precisa ter uma música, porque eu sou musical, pisciana, né? E eu falei, tem que ter uma música. E aí, eu comecei a fazer a curadoria, então por isso que eu falo que é uma metodologia que eu criei, porque tudo foi agregando no decorrer do tempo, sabe? E aí, a pessoa chega, eu converso um pouco com a pessoa, eu tenho uma... Até porque na própria estrada, você ia ouvindo a música e sentindo a estrada, você vê o cavalinho passando, já vai entrando. No campo. Assim, no campo. Já vai entrando. Quando você agenda, você já entra no campo.
Tem gente que agenda e fala, nossa, já começou a acontecer umas coisas estranhas comigo. Eu falo, você Que já tá coisas no campo. estranhas? Me conte. A pessoa começa a sonhar com cavalo, ou a pessoa fala assim, nossa, eu encontrei uma tia que eu não via há 40 anos e de repente eu marquei com você 3 dias depois, eu encontrei minha tia, a gente começou a falar da infância. Daí, Sabe, às vezes, assim? quando chega no campo, lá tinha alguma questão da infância. Sempre tem. Ah, tudo bem, tudo lá de trás, hein? Tudo lá de trás. Não adianta. As pessoas falam assim, é daqui pra frente, eu concordo que é daqui pra frente, mas tudo que você traz daqui pra frente, minha filha, vem de trás. Se você não deixar pra trás, você não vai pra frente. É aquele meme daquela onda, né? Sabe? Vem, que vem, né? Então, aí a pessoa... Daí eu tenho uma conversa com a pessoa, pergunto como é que foi no caminho e tal, e eu explico sobre as 3 leis sistêmicas, que são as leis do Bert Hellinger, que é da constelação. Essas 3 leis que vão reger parte do meu trabalho dentro da arena, dentro do campo. Porque tudo que a gente traz vem dessas 3 leis. Eu não vou entrar nelas, porque senão a gente vai ficar só falando delas, mas os cavalos mostram tudo em cima dessas 3 leis. Então, por isso que eu tenho que dar uma prévia para a pessoa. Porque senão a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu vim aqui olhar para o meu medo, por que ela está falando do aborto que eu fiz? Entendi. Porque a lei de pertencimento, aborto é exclusão, precisa incluir. Então, para a pessoa poder entender um pouco do que acontece lá dentro. Apesar que, eu falo, aqui não é nada racional. Não tente entender, porque tem coisas que você não vai entender, tem coisas que nem eu entendo, mas a sua alma vai entender. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque daí, assim, a pessoa tá lá, aí entram os cavalos, e aí começa, e às vezes a pessoa é muito prática, muito matemática, como que acontece ela vai ter isso? dor de cabeça, certeza absoluta, eu já falo, você vai ter dor de cabeça, vai, porque fica no mental, e tudo bem. Nossa, eu ia ter muita dor de E cabeça. tudo certo, ter dor de cabeça é normal, não tem problema. Mas é assim, a gente, eu tenho 12 cavalos, e os cavalos, eles ficam do lado de lá, e tem um portão, e a gente fica, a arena tá aqui, né? Eu fico pra cá do portão, e de manhã eu já passo o nome das 2 pessoas que vão, porque vai sempre uma pessoa de manhã e uma pessoa à tarde. Então eu já entro no campo, né? Os cavalos também já entram. E aí o Eduardo, que trabalha comigo, ele entende tudo de cavalo. Eu falo assim, ele entende tudo de cavalo e eu entendo tudo de ser humano. Então a gente dá um belo match. Perfeita, E ele olha pela segurança, né, das pessoas, que são cavalos, eles dão coice, eles mordem. Então, assim, não as pessoas, eles mordem eles, entre eles. E às vezes a pessoa se assusta, a pessoa né? às vezes se assusta, eu aviso, mas eles são cavalos, eles são enormes, né? Então, são meio... Mas são muito dóceis com o ser humano. E aí, a gente abre o portão. A gente não usa cabresto, nada neles. Não tem comida, não tem nada dentro do campo. Só tem um salzinho, que eles gostam de chupar o salzinho, que eles precisam de salzinho, e água, só. E eles vão entrando. Nossa Senhora. 2. Não tem, nada é forçado lá. Eles não são treinados para isso, não tem treinamento, porque eles são cavalos. O que precisa, assim, tem 2 coisas que eu falo que precisa. Eles sempre têm que estar soltos, eles não podem estar presos nunca. Eles têm que viver em manada, eles vivem soltos no pasto. E para trocar as energias, as pessoas falam, tadinho do cavalo, porque às vezes o cavalo morre praticamente. Ele deita e começa quase que a agonizar no campo, quando ele tá representando. Ele, tipo, pega a energia da pessoa? 100%, pega. E como que ele sai dessa energia? Quando ele volta para a mãe terra, quando ele volta para o pasto, sem as ferraduras, nenhum deles são ferrados. E aí eles trocam energia com a natureza. O grounding, né, que eles falam. Eles fazem o grounding deles. Que quando daí a gente pisa na terra, tem a troca de energia. Porque eles estão a serviço do homem. Cavalo está a serviço do homem desde que o homem é homem. Mundo, né? Então, assim, o cachorro é o melhor amigo do homem. O cavalo é o que mais entende do homem. Porque se você olhar qualquer livro de história, sempre vai ter um cavalo do lado do homem. Não é um cachorro, não é um gato, não, é um cavalo. Vai lá para Itália, para Europa, é sempre cavalo. Então, hoje, a gente entende que eles são seres de cura emocional. Começaram a achá-los como seres de cura física, né? Que daí, das crianças... Sim, tem trabalhos maravilhosos. Maravilhoso, tem curas magníficas. Que eu acho que tem a ver, sim, com a questão do movimento dos cavalos, com a parte da neurologia. Mas eu tenho certeza que também tem uma coisa a mais. Eu tenho certeza absoluta, gente. Hoje eu tenho certeza absoluta. Assim, você é espírita? Não sou, eu não tenho religião. Você não é espírita? Não, eu não sou espírita. Eu gosto, assim, eu brinco, como é que eu vou dizer que religião que eu tenho se eu gosto do espiritismo, eu gosto do santo da igreja católica, eu gosto da Iemanjá, e aí? Eu sou um pouco assim também. Então, se eu agradeço pra São Miguel Arcanjo,
Nossa Senhora Aparecida que me cubra com manto, então Um manto azul. um manto azul, coloca seu manto na minha frente, fica... Então, assim, você é católica? Não sou católica, porque assim, para mim, nada contra quem é religioso, mas eu sou uma pessoa da minha personalidade, eu sou muito para mim a liberdade é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, então eu acho que a religião, ela nos deixa no aquário, porque assim, é o que é certo, o que não é certo, não é certo, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu não gosto do tem que, porque eu acho que tem que o quê, né? Tem se eu quiser, se eu gostar. Então, a espiritualidade eu vejo como oceano. Então, religião é aquário, espiritualidade é oceano. Então, eu me sinto uma pessoa espiritualizada. Eu tenho muita conexão com Deus, com o anjo da guarda, com tanta gente que... E daí, assim, por exemplo, depois de uma sessão dessa, você também fica... Menina, eu ficava muito mal. Eu ficava muito mal antes. A minha mãe falava pra mim assim, deixa isso pra lá, que é isso? Daqui a pouco você... É muita entrega, Carolina, minha mãe falava. Mas a gente vai aprendendo a fazer blindagem, né? Então, hoje eu já faço um ritual de blindagem, porque quem trabalha com a espiritualidade precisa ter rituais. Então, eu tenho um ritual de entrar na fazenda, eu sempre paro antes na ponte, eu me conecto, eu peço proteção, depois eu entro na minha capela. Então, eu sempre chego meia hora antes para fazer todo o ritual e ativo o meu escudo, que é da proteção minha, para eu deixar comigo o que é meu e com o outro que é do outro. Mas na hora que eu entro no campo, eu me abro totalmente pra pessoa. Aí, se a pessoa tem dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça. Às vezes eu tenho enjoo, eu pergunto, você tem muito enjoo? A pessoa fala, tem, porque vem pra mim. Eu tô só pensando, vamos dizer assim, no momento acontecendo, a pessoa ali, os cavalos entram, e aí começa a mostrar coisas. Começa a mostrar tudo. E você vendo essas coisas, no começo não é muito assim, se você fala, pensa, meu Deus do céu. Então, na verdade, é muito louco. Lá dentro você não pensa, não vem. Eu não sei te dizer o que acontece lá dentro. Assim, meu tom de voz lá dentro é outro. Eu sou muito calma lá dentro e eu sou uma pessoa agitada. Mas lá dentro eu sou muito calma. As coisas vêm para mim assim, quando a gente se abre, né, para se conectar no campo. As informações vêm pra gente. A pessoa fala, como é que você sabe? Vem. E depois eu esqueço. Isso que eu ia te falar, você esquece depois? Tudo. Tem algumas coisas que eu lembro, sabe? Algumas coisas que me chamam mais atenção. Geralmente eu lembro quando é algo que impacta no meu campo, na minha pessoa. Quando é algo que eu já vivi, quando é algo que toca em mim. Aí eu lembro. Mas fora isso, você perguntar pra mim, Carol, qual foi o tema da pessoa de ontem? Eu não lembro. O que aconteceu, assim, tem coisas que marcam muito. Tipo, teve uma abertura de campo que foi um babado, essa eu nunca mais vou esquecer. Porque é coisa que eu não tô acostumada. Foge muito. Aí eu nunca mais esqueço. Ou às vezes a cena da pessoa, tipo, teve um homem que foi e ele saiu gritando, ele gritou que nem saiu correndo, gritando que ele se libertou, sabe? Isso também me marcou. Deve ser um alívio. Daí tem umas coisas que marcam mais. Mas no geral, às vezes a pessoa fala, então lembra que apareceu tal e tal coisa no meu? Eu falo, amor, eu não lembro. Graças a Deus eu não lembro. Porque imagina você lembrar de tudo. Não, eu nem posso lembrar de tudo, porque tem muita coisa que tem muito segredo que é revelado lá, né? E como que é isso? Porque assim, aí os cavalos, eles sentem a vibração da pessoa naquele momento, ela traz um problema ali, por exemplo, sei lá, um problema de abuso na infância, que talvez ela nem tenha percebido. Normalmente a pessoa não traz esse tema porque ela não lembra. Não lembra. Ela traz assim, eu tenho um medo. Ou eu tenho uma dificuldade de relacionamento, por exemplo. Eu não consigo... meus relacionamentos não andam. Daí, na hora, já mostra, quando abre o campo, já mostra sexualidade. Como mostra sexualidade? O macho coloca o membro pra fora, ou a fêmea, eles começam a fazer assim com a boca, porque quando é feromônio, né? Quando eles vão fazer a monta, a fêmea e o macho, eles se cheiram e eles fazem assim com a boca. Esse movimento e pra cima. Esse movimento é um movimento de sexualidade. Daí já me diz que existe algo relacionado à sexualidade. Mas eu não digo pra pessoa, viu? Você foi abusado sexualmente. Jamais. Eu falo, olha, esse cavalo tá fazendo um movimento de sexualidade. Isso diz algo pra você? Como uma terapeuta... Aí a pessoa vai dizer assim, eu tenho dificuldade em relação sexual. Então guarda isso, assim. E vai vindo as informações para a pessoa. Então, o que eu acho que é muito bonito é que a pessoa não precisa me contar. Eu não entro assim, então, mas me conta como é que é. Como é que não funciona? Fica ali cutucando a ferida, né? Eu não cutuco a ferida, nunca cutuco. O que eu faço é assim, bom, se existe isso, é uma questão para você, então vamos resolver essa questão. Então, eu falo assim,
Sexualidade, você quer trabalhar a sexualidade? Eu vejo você, você é importante pra mim. A partir de agora, eu tomo você. Conversa com a sua sexualidade. Se for algo que vem de antepassado ruim, alguém que foi abusado, você deixa com o antepassado, porque tem muita coisa, assim, 90% das coisas que a gente traz, vem de trás. A gente não tem noção do tanto de padrões repetitivos que a gente traz, do tanto de problemas que a gente traz que não são nossos, que são de bisavô, tataravô e que tá aqui na gente. Nunca nem viu. Não sabe nem quem é. Não sabe nem quem é. Porque se a gente for pensar que todos os nossos antepassados, a menos que a gente seja descendente de índios, né? Mas todos mataram ou morreram, que foram pra guerra. Verdade. Lá atrás. Todos nós. Então a gente tem assassino, tem assassinado aqui na gente. A gente traz a energia deles, queira ou não queira. Se a gente não se libertar disso, tem pessoas que não trazem a energia daquele, né? Mas vem arrastando. Vem arrastando. Então, no trabalho do despertar, o que a gente faz? A gente deixa com o outro que é do outro e fica somente com o que é nosso. Então, você sai de lá no seu lugar. Aliviado, né? Leve. 100% das pessoas saem leves. Você fala, nossa, eu tô leve, Carol. Sai um peso de dentro de mim. Porque, de fato, sai. Porque você olha para os antepassados e diga, meus antepassados, eu vejo vocês. Se eu estou aqui, eu devo a vocês. Aí você faz um movimento de gratidão a todos eles. Então, você deixa as dores deles com eles e fica só com a força deles. Porque sem a força deles, a gente também não vai para a vida. Então, a gente tem que olhar para os nossos antepassados como fortes, como resilientes, como os que deram conta. Porque se eles não tivessem dado conta, a gente não estaria aqui. E quanto tempo demora isso? Assim, por exemplo, você chega para fazer... Olha, eu vou te falar assim, normalmente é uma manhã inteira ou uma tarde inteira. Então, a pessoa chega às 10, fica comigo até uma e pouco, mais ou menos. Depois, a outra pessoa chega às 2 e fica até umas 5 e pouco. Mas ontem eu fiquei até às 7 da noite com uma pessoa. Porque depende das demandas, né? Enquanto o cavalo tá mostrando, eu tô fazendo. Enquanto o cavalo tá mostrando, eu tô fazendo. Na hora que para... E depois eles vão embora? Eles saem? Eles paralisam. Quando acaba tudo, eles viram... Tipo... Ficam paradinhos. Acabou. Então eu falo, agora não tem mais nada pra fazer, não tem mais nenhum movimento, agora a gente já pode... E aí 100% das pessoas eu encaminho elas pra vida. E aí a gente só vai pra vida com a força do pai e da mãe no coração. Então a gente tem que tomar o pai e a mãe no campo. Se você vai lá com problema com pai e com mãe, você sai de lá com resolvido dentro de você. Tá? É isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas falam, mas como que é isso? Na verdade, você vai lá para se resolver. Aí, a partir de quando você se resolveu, você encara o mundo de outra forma. É isso. É assim, se você vai até lá, você quer resolver alguma coisa na sua vida. Por que eu chamo de despertar? Porque eu digo assim, o despertador toca. Você pode colocar na soneca e deixar, vou ficar mais um pouquinho. Você pode voltar a dormir. E você pode acordar. O acordar dá muito mais trabalho. Você não sabe o que vai vir no seu dia. Você tem que se arrumar, você tem que arrumar o cabelo, você tem que fazer xixi, você tem que levantar da cama quentinha. Você tem um monte de coisa, mas você resolveu acordar. E aí você vai precisar encarar. Então eu digo assim, você vai lá pro despertar, os nozinhos que tem no seu canudinho, eles vão ser abertos. Você vai sair sem os nozinhos. Mas cabe a você colocar o seu canudinho na água e chupar. Se você não fizer isso... Quer dizer, precisa de coragem, né? Precisa muito. Eu falo, toda vez que eu vou abraçar quando acaba, eu falo parabéns pela sua coragem. Porque você precisa... Eu falo assim, a gente trabalha lá muito com perdão, principalmente de pai e mãe, que às vezes muita gente vai e foi abandonada pelo pai, não conhece o pai. Eu não tenho pai. Eu falo, amor, você tem. Não, eu não tenho. Eu falo, mas você tem. Da onde você veio, então, seu espermatozoide? Um pai é quem deu o espermatozoide. Esse é o pai. Depois você pode ter tido um pai de criação, você pode ter um tutor, mas o seu pai é quem deu o espermatozoide, mesmo que você não conheça ele. E esse processo, que é um processo mais doloroso para algumas pessoas. E é óbvio, é muito mais fácil falar para mim, eu tive meu pai presente, e falar, olha, toma seu pai, tá bom, pai, eu te vejo, que legal que você me deu a vida, isso é ótimo. Mas você tem que olhar para um que você não sabe que você foi abandonada. Mas aí a gente explica também que a questão do abandono, esse pai com certeza está em lealdade a um bisavô, avô, alguém da parte dele que também abandonou. Entendi. Entendeu? E ele repetiu o padrão. Então, assim, a gente começa a olhar as questões com menos julgamento e com mais entendimento das coisas. A gente passa a entender as coisas como elas são. E a gente fala muito isso no campo. A gente olha para o seu pai e diga, pai, eu digo sim para o que foi. Dizer sim para o que foi é aceitar.
Aceitar que a pessoa fez o que dava pra ela Que fazer. dava pra ela fazer, exatamente. Você fez o melhor que você pôde naquela hora. E às vezes, talvez, os grandes erros da vida, não sei, porque você vê muitas pessoas, né, nessa questão de resolver situações, é que a gente espera muito de outra pessoa que talvez não tivesse a capacidade de fazer o que a gente julga que seria ideal, né? Principalmente de pai e mãe, né? Porque a gente tende a achar que pai e mãe, mas me pôs no mundo, agora tem que ir. Ele que Agora lute. que dê conta. Não é assim. Ele dá conta do jeito dele, né? É. Ele te pôs no mundo. Então, assim, o Bert dizia, você já é um sucesso. Você nasceu. E você é um sucesso graças ao seu pai e à sua mãe. Os nossos pais, eles só são perfeitos no momento da fecundação, na hora que coloca o espermatozoide, o óvulo, depois eles voltam a ser pessoas normais. E que também estão em honra e lealdade a um sistema, que é o seu sistema, né? Porque você é metade seu pai e metade sua mãe. Então, a gente não tem o direito de julgar os nossos pais, de maneira alguma. O maior erro do ser humano é julgar os pais. Então, eu digo assim, não é que você não sentiu. Você teve um pai ausente. Em vez de você dizer para o seu pai, pai, você é ausente, você me abandonou a vida toda, você precisa olhar para o seu pai e dizer, pai, eu senti a sua falta. Pai, eu senti saudades de ter um pai. Porque daí você está olhando para você não está julgando ele, você está olhando para o seu sentimento. Só que olhar para o seu sentimento te diminui, né? Não só diminui, é uma coisa assim que te fragiliza de uma maneira... Mas aí o fato com o pai, você tem que se diminuir, porque a segunda lei é a lei da hierarquia. Somos pequenos diante dos nossos pais. Se nós somos pequenos, a gente tem que falar para eles como pequenos. E como que a gente fala como pequeno? Quando a gente fala dos nossos sentimentos e quando a gente não julga eles. Carol, e os cavalos? Os cavalos... Bom, os cavalos, eles têm neurônios espelho. Golfinho também tem, baleia também tem, cachorro também tem. Eles conseguem espelhar o nosso sentimento devido aos neurônios espelho. Tiveram vários experimentos, teve um na Universidade de Sussex que mostrou para os cavalos, eles se conectam com a gente através dos batimentos cardíacos. Colocaram eletrodos no coração do cavalo e foram mostrando imagens de ser humano bravo, triste, feliz, de rosto. Os batimentos deles mudavam completamente. Isso quer dizer que eles conseguem enxergar o nosso sentimento e espelhar. Então, os cavalos choram de pingar lágrima. Quando a pessoa está chorando, a alma também chora. Daqui tá impressionante. Mas é impressionante. Ontem eu atendi uma pessoa e ele já tinha os seus 78 anos. E eu acho a coisa mais linda quando vai mais idosos, porque eu falo assim, gente, que bonitinho, né? Tem gente que fala, já tô velho, imagina. Pra quê? Já tô... Não. E ele foi a coisa mais linda. Ele falava assim, Carol, bem que me falaram que ninguém quis me contar nada. Falaram, tem que ir para você experimentar. Porque é um negócio que é uma coisa tão de alma, tão de sentimento, que se explicar, parece que eu tô louca. Eu falo assim, um monte de gente me acha louco, mas eu também nem ligo. Eu falo, gente, o Freud também foi dito como louco, e aí hoje em dia falam dele até hoje. Então, eu acho que a gente tem que ter coragem. Falar da espiritualidade, você tem que ter coragem. Muito. Porque as pessoas... Elas vão te... Elas tendem a preferir nas coisas mais científicas, que tem comprovação. Mas eu estava comentando outro dia uma coisa muito interessante. Se você começa a se aprofundar muito em questões teóricas científicas, elas também não têm tanta comprovação quanto as pessoas acham que têm. Não, porque daí eu fico lendo esses livros do tipo Uma Breve História do Tempo, ou então aqueles Sapiens, ou então, vamos dizer, aqueles estudos de buraco negro. Quando você vai a fundo, tem muitos buracos não explicados nessas histórias. Daí as pessoas, não, porque é o Big Bang. Eu falo, peraí, gente, nada é comprovado com nada. Não e hoje, Lê, eu falo assim, eu fiz a minha pós-graduação em Neurociência do Comportamento na PUC, que é uma universidade católica, e tem 3 matérias sobre espiritualidade. Já está entrando, assim, mas as pessoas ainda têm medo, ainda acham que tem a ver com o espiritismo, que vai baixar santo, que vai Não tem nada disso, gente. Tudo que a gente não vê, eu falo, eu brinco, Wi-Fi, você vê? Não, e tá aqui. Funciona, né? funciona. A espiritualidade você também não vê, mas funciona. Funciona. E assim, é provado. Depois que eu comecei a viver, às vezes eu falo assim, gente, eu não vou. Tem coisa que eu não sei. Eu já falo pra você, eu não sei o que aconteceu. Só receba. Eu não vou ficar inventando, gente, querendo reinventar. Não sei o que aconteceu. Não vou querer justificar com alguma explicação lógica. Lógica, não vou. Eu falei, você só receba, depois você vai ver os resultados. E eu falo isso, porque eu não consigo explicar exatamente o que os cavalos fazem para você. Eu sei que o que eu sinto lá
é que tem muitos momentos que você chega, você senta lá na sua cadeira, porque daí eu falo, senta, escolhe uma cadeira para você sentar, depois que eles entram. Na hora que você senta, às vezes, vem um cavalo diretamente em você. Por que não vai no outro? Por que não vai não sei o quê? Por que vai em você? Eu não sei. Ele sentiu sua frequência, pela vibração, sentiu o que você precisava, e ele toca, às vezes, aonde a pessoa precisa. Foi uma pessoa que ele tinha câncer no pulmão, o cavalo ficou o tempo inteiro no pulmão dele, tocando. Vai falar Ele o já quê? sabia, não? Sabia. Sabia? Sabia. Nossa, daí a hora que ele viu isso, deve Ele ter... chorou. É muito emocionante, porque assim, eles sabem. Ai, Carol, como que eles sabem, amor? Não faço a mínima ideia. A vibração, onde tá. As células daqui vibram diferente das células do resto, eles têm essa vibração. Cientificamente, eu não sei te dizer, mas eu acredito que seja isso. Já teve uma vez que eu fui fazer um workshop com os cavalos, mas daí era corporativo. E daí corporativo a gente não pode nem falar em alergia. E eu falei, a gente usa o cavalo como um instrumento. Leva o cavalo de um ponto até o outro, fica 5 minutos aqui para trabalhar competências e tal. Só que eu tava no meu campo, né? Então eu consigo fazer as leituras, mas eu tava bem quietinha. E aí uma das minhas éguas ficou do lado de um executivo aqui, ó, nessa parte do rosto. E eu ficava pensando assim, falei, tem alguma coisa tem ali, mas não posso falar, vou ficar quietinha, né? E eu muda. E eu via ela o tempo inteiro, ele andava, sentava, ela voltava pra cá. E a Brunete, que é essa minha égua, eu falo que é a minha égua reikiana, porque ela faz cura de doença mesmo. E ela passou o tempo todo lá. Daí no final do evento, ele pegou o microfone, ele falou, olha, foi maravilhoso tudo que eu vivi aqui, mas eu queria dizer pra vocês que esses cavalos, eles têm algum poder sobrenatural. Aí eu, assim, quieta, eu falei, não, realmente, eles são seres maravilhosos e tal. Aí ele falou assim, não, ninguém sabe, mas eu tô com câncer no meu nariz, e essa égua passou o tempo inteiro aqui do lado da onde eu estou. Daí eu falei pra ele, receba, porque provavelmente ela tá fazendo curas aí em você. Falei assim, não é o foco do treinamento, mas já que você falou, o cavalo, quando ele toca, quando ele fica, ele faz healing. A gente chama de healing, como se fosse teta healing. E de acordo com a vibração que eles sentem que precisa de cura, eles vão até ali. Por isso que eu falo que na ecoterapia deve ter coisas além também, Sim, não só do movimento. A conexão da criança com o cavalo ali, porque assim, as crianças melhoram muito. Muito, né? é muito maravilhoso. Então, e aí, assim, a explicação são os neurônios, espelho, e a questão energética e vibracional deles mesmos. A gente vibra em 180 Hz, mais ou menos, né? Os cavalos vibram em 400 Hz cada um. Isso é medido, né? Esqueci o nome do negócio que mede os Hertz. E aí, quando a gente entra num campo, se a gente está vibrando a 180, 200, a gente entra dentro do portão, tem 5, 6 cavalos, quantos que não tem? Então, assim, todo mundo chora quando entra. É muito raro alguém que não chore. Ou chora, ou tem tremor, ou tem muito frio, ou tem muito calor, muda alguma coisa. Isso a gente chama de epigenética, que é quando o meio intervém nas células da pessoa. Já fiz, quando eu estava fazendo minha formação, de tirar uma gotinha de sangue e olhar no campo escuro, fazer o movimento com os cavalos e voltar as células totalmente diferentes, transformadas de outras formas. É surreal o que acontece. Então, assim, isso é científico, porque a gente vê, né? Agora, tem coisas... Por exemplo, vou contar um que eu acho que está no meu livro. Sempre que aparece alguma coisa diferente no campo, eu falo assim, é da pessoa, é do cliente, não é meu. Então, por exemplo, um animal estranho que nunca aparece. E aparece, de repente chega... Nossa, gente, Bom, passarinho, assim, no campo tem um ninho de beija-flor. Começou aí. A hora que eu abri o campo, passou 3 semanas, um ninho de beija-flor. Então, o beija-flor vai... E beija-flor é animal da espiritualidade, né? E aí ele tem filhotinho, daí ele some, daqui a pouco ele volta. Às vezes aparecem uns animais assim, gato entra, tem gato que mora lá e tal, e sempre tem a ver com o campo da pessoa. Então já aconteceu assim, de entrarem 3 galinhas. E daí eu falo, olha, entraram 3 galinhas. Não é normal entrar galinha no campo, a galinha fica lá em cima. E aí eu falei, tem alguma relação as galinhas com você? Aí ela falou, eu e minhas irmãs, somos em 3. E a gente sempre brinca, as 3 pintinhas e tal. Eu falei, legal. E aí ela falou, e o mais legal é que são 2 loiras e uma morena. E assim, eram 2 galinhas amarelinhas e uma galinha preta. E aí, no decorrer do trabalho, os cavalos trabalhando e tal, e tinha uma galinha que ficou chocando o tempo inteiro, mas não tinha ovo. Daí eu peguei e falei assim, gozado, falei rindo, né? Falei, a pretinha só tá chocando. Daí ela começou a dar risada, ela falou assim, é porque a pretinha tá grávida. Nossa! Então, assim, explica, Carol. Não sei explicar. É coincidência? Para alguns vai falar que
é. Pra mim não é, porque eu não acredito em coincidência. É bem assim, uma coincidência muito coincidente, né? E teve uma outra que foi muito também, que eu fiquei chocada. Apareceu um escaravelho, sabe? Sei. Não é comum, tem besouro normal na fazenda, mas esse que tem 3 chifres, grandão. E aí eu tava atendendo um homem e eu vi que ele tava no portão. Daí eu falei, olha, esse animal aqui provavelmente é seu, ou pode ser da pessoa que vem à tarde, eu não sei. Mas tem alguma relação esse animal pra você? Te lembra alguma coisa? Não me lembra nada. Eu falei, bom, então deixa pra lá. Mas depois você procura o significado desse animal e vê se faz sentido pra você. Tá bom. Daqui a pouco chega a pessoa da tarde. Eu juro pela felicidade dos meus filhos, ela estava com escaravelho idêntico, deste tamanho, ó, dourado aqui, ó. Enorme, pendurado. Eu tirei foto. Tá no meu livro isso. Eu falei, eu vou pôr no livro. Como é isso? Você tem livro? Você escreveu Vai lançar em agosto, chama Do Salto Alto à Galocha. Porque você saiu de um mundo corporativo e foi pro... E fui pra galocha. Fui pra bota, e pro barro, e pro cavalo, pra sujeira, o posto. E aí você conta várias histórias. Eu conto a minha história, né? Como é que começou comigo. E aí eu conto alguns cases que me chamaram a atenção. E conto como é que funciona mais ou menos o trabalho, o que eu uso de ferramentas, o que eu estudei para chegar até ali, e essas histórias. E essa do escaravelho eu conto, porque assim, eu fiquei chocada. E ela tinha uma história com o escaravelho, ela foi até a Grécia para ver o negócio. Quando ela se separou, a mãe deu para ela. Tem toda uma história. Nossa, é uma coisa profunda. Em volta do escaravelho. Ela falou, eu escolhi, eu pus ele hoje, eu quis vir com ele. Para uma simbologia. E aí eu falei, olha, pra mim isso é, assim, não é que era um bichinho pequenininho. Às vezes falaram, se fosse uma borboletinha, né? Sei lá, borboleta todo mundo. Mas escaravelho, quem que anda com um negócio desse tamanho, gente? Não, ninguém anda e é um bicho difícil de ver, né? Difícil de ver. Então, assim, algumas coisas que daí é o que eu falo que tem a ver com a espiritualidade mesmo, de... E me fala uma coisa, quando você fez pela primeira vez, você entrou num campo, você já se autoavaliou ali, como chama? Eu nem sei direito exatamente como falar. Como foi a minha primeira vez? Isso, a sua iniciação ali, a sua experiência. A primeira vez eu fui, porque eu sou muito curiosa, se tem uma coisa que eu tenho é curiosidade. E eu sou o tipo de pessoa que eu preciso experienciar. Então, tudo que eu falo, tudo que eu faço, primeiro eu testo em mim. Funcionou comigo, aí eu acredito, pode dizer assim, pode ir que funciona. Que vai. E aí, primeiro eu fiz um trabalho de coaching com cavalo, aqui em Taubaté, com o Ulisses, que é um cara maravilhoso. E foi o primeiro contato que eu tive com o cavalo. Mas não era depois tão, de velha, digamos assim, espiritual como esse. Nada. Era técnico, era coaching executivo. Você entra, leva o cavalo de um ponto até o outro, quais foram as competências, é medo, deu medo, então vamos trabalhar seu medo, mas nada de energia. Era assim, o medo é tal coisa, chega na sua casa, pensa nisso, naquilo, racional. Muito maravilhoso. Porque corporativo tem que ser assim. Aí, eu comecei a... Daí você posta no Instagram cavalo e tal, o que acontece? Começa a parecer cavalo. Começa a parecer cavalo. E aí, veio constelação com cavalo. Daí era chamado constelação com cavalo. Eu falei, gente, eu já tinha feito constelação familiar com pessoas uma vez, lá atrás, na minha vida. Eu falei, gente, que será que deve ser louco isso? Daí eu entrei no Instagram e era uma coisa linda, maravilhosa. Porque todo mundo que entra... toca, né? O cavalo toca, gente. Ele olha pra nossa alma. É um animal muito bonito. Não, ele é maravilhoso e ele toca a nossa alma mesmo. É um animal que é conectado com o homem, né? Eu falei, nossa, eu quero viver essa experiência aí. E eu fui, tipo assim, juro, sem tema. Você tem que trazer um tema. Tá bom. Eu falei, vou ter que tema. Daí eu falei, olha, de verdade, eu sou uma pessoa tranquila, assim. Tipo, a gente acha que não tem problema, né? Porque eu tenho eu sou tão otimista que às vezes eu nem quero olhar para os problemas. E aí ela falou, então, o que ela viu essa tatuagem minha aqui, ó, que tá escrito Alma Livre, e é do lado direito, né? Tudo que é lado direito é pai, e tudo que é lado esquerdo é mãe. E eu escrevi Alma Livre no lado do meu pai. Tipo assim, né? É uma separação do pai. E aí ela falou, o que você acha, então, de olhar para a relação com seu pai? Eu falei, sempre bom, né, olhar pro pai. Tudo bem, né? Vamos lá. E daí eu olhei pro pai lá, e aí foram desvendadas algumas questões, e depois eu fui checar as questões com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, e aí descobri um monte de coisa que ninguém nunca tinha contado pra ninguém. E você falou, meu Deus. E só que eu nem só pelas descobertas, mas porque eu me senti diferente depois que eu saí de lá. Eu falei, gente, eu tô outra pessoa, agora eu tô... Nossa, que coisa esquisita. E o meu cavalo, quando eu fiz,
Ele terminou na frente de um portão, e quando um cavalo termina na frente dos portões, é abertura para novos caminhos. É tipo assim, dali para frente vai mudar uma outra coisa. Pessoa. E o meu cavalo foi muito doido, porque tem a fitinha. E ele abriu a fitinha dele e a fitinha voou, tem foto. E é como se fosse assim, ele se libertou literalmente, porque até a fitinha da Nossa, que abriu. Profundo. E foi o que aconteceu comigo, né? Quem que diria, gente? Eu trabalhava no mundo corporativo. Era super... Tudo sistemático, não, total. Né? Ar-condicionado, você vai pro meio do mato. Entendeu? Você passa repelente para não pegar carrapato. A minha vida é essa. E aí eu falei, que bom, né? Que fico feliz e tal. E aí começou a mudar as questões na minha casa, as relações começaram a melhorar. E aí, quando eu saí de lá, eu já saí, já gostei da experiência, e eu falei para a professora, eu falei assim, você dá aula, você dá curso de formação? Ela falou, eu dou, e vou fazer a minha última turma agora, que eu vou formar, depois só as multiplicadores que vão formar. Eu falei, não, mas eu quero fazer com você. Daí ela falou, vai ter daqui 2 semanas. Eu falei, pode guardar minha vaga que eu quero fazer. E aí, eu fui, nem sabia quanto era, nem nada, mas eu falei, vou fazer. Que daí eu senti um chamado, sabe? Você falou, vou... Quando eu fui, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu pensava, o que eu vim fazer? No meio da roça, tipo, gente... Tá fazendo um frio, porque era julho, um frio em Campos do Jordão. E aí, eu tenho conexão com Joaninha, né? E aí eu falei, se aparecer Joaninha, porque aqui é meu lugar. Joaninha. Eu sempre tive, assim, quando é alguma coisa que é bênção e tal, eu falo, Deus, manda Joaninha. E ele manda, já chegou a mandar 15 joaninhas no meu apartamento, do 20º andar. E aí eu falei assim, bom, se aqui for meu lugar, vai aparecer Joaninha. Menina, apareceu um ninho de joaninha no primeiro dia, mas não era uma. Tinha umas 300, 400, sei lá quantas joaninhas. Aglomeradas, assim, dentro de um negócio. E foi muito louco. Eu falei, tinha pessoas para comprovar que não era só eu. Eu falei assim para as pessoas, sabe quando você tá igual eu tô conversando com você aqui, tinha umas 10 pessoas. Gente, e eu falei, gente, se aqui for meu lugar, vai aparecer uma joaninha. Você ainda falou? Falei, se aqui for meu lugar, vai aparecer uma joaninha. 5 minutos depois, eu olhei assim, ó, e veio tim, uma joaninha. Aí eu, gente, olha aqui, ó, joaninha. Eu falei que ia aparecer uma joaninha, aqui é meu lugar. Eu falei, deixa eu ver quando essa joaninha tá indo. E ela tava indo para dentro de uma fechadura da porta. Aí eu fui, olhei, coloquei uma lanterna, tinha um ninho de joaninha dentro da fechadura da porta. Qual a chance de você achar um ninho de joaninha? Zero chance. O ninho, e na hora que eu falei... Daí ali eu falei, aqui é meu lugar. E daí foi mesmo. Daí, tipo, meio que virou a chave nesse momento, assim? Da joaninha, a minha chave virou... Quando eu vivi uma experiência lá com os cavalos, a professora falava muito que a conexão era com o coração. E que quando a gente realmente estava conectada, o cavalo segue a gente através do coração. Não precisa de cabresto, não precisa de nada, é o coração. E aí eu fiz uma dinâmica lá, que eu tinha que levar uma pessoa vendada e eu de olhos abertos, e eu conduzia a manada inteira, eram 6 cavalos só com o coração. Eles vieram todos atrás de mim. Eu parava, eles paravam. Eu andava, eles andavam. Todos os 6 atrás de mim. Aí ali foi a maior emoção da minha vida, né? Daí eu comecei a chorar, daí eu entendi. Eu falei, já entendi. Porque aí a professora falou, ela falou, eu nunca vi isso na minha vida. Você é designada para fazer isso, Carol. Não tem outra explicação. Isso eu nunca vi na minha vida. Você, só através da conexão com o coração, conduziu uma manada. Porque eu não peguei os 6. E era para chegar no propósito. Ela fazia uma linha no chão e a gente tinha que parar no propósito, pensar nele e ir adiante. E tem a foto, os cavalinhos não ultrapassaram a linha. Coisa mais linda, eles todos, agora eu entendo, né? Mas na época eu não entendia. Né? Isso foi depois das joaninhas? Depois das joaninhas. Que daí, no fim, assim, por exemplo, como se tivesse dado aquela conexão. Daí foi no primeiro módulo, depois tiveram mais módulos, né? Que são 2 anos de formação. E depois eu fui para o Chile, depois eu fiz outros cursos fora. E daí eu desenvolvi a minha metodologia, mas a minha base é muito do que eu aprendi nesse curso em Campos do Jordão. Que a professora me ensinou tudo. E eu dei muita sorte, porque ela gostou muito de mim. E ela é de Campos do Jordão e eu sou de Taubaté. Então ela meio que me pegou para criar, sabe? Então eu fiquei 1 ano fazendo estágio com ela, em imersão, atendendo com ela o tempo todo. E tinha muita gente, como eu tenho muita gente na minha rede social, eu levava muito seguidor. E aí eu falava para ela assim, se eu levar, você deixa eu assistir? Daí ela falou, deixa. E eu falava pro seguidor também, eu posso assistir a sua porque eu tô aprendendo?
Aí as pessoas falavam, claro, pode assistir. As pessoas já iam... Aí eu levava as pessoas, enfiava dentro do meu carro, levava até Campos do Jordão. E aí eu assistia umas 100 antes de eu começar a atender sozinha, entendeu? Então, assim, de todas as pessoas que passaram por lá, eu saía mais preparada, porque eu tive essa oportunidade, né? De estar lá, de poder levar clientes. E aí foi quando eu aprendi tudo. Daí eu senti que eu estava pronta. E os cavalos, como que eles são preparados? Assim, o que acontece com esses cavalos? Não tem Como preparo, amor. Então, Cavalo, de rua. Qualquer cavalo. qualquer cavalo. Qualquer cavalo. Na verdade, eles precisam estar soltos, igual eu falei, sem as ferraduras, no meu caso, né? Eu acho que na minha cabeça, precisa fazer o grounding para eles não ficarem doentes, para eles não pegarem a energia das pessoas. E eles precisam estar dessensibilizados. Eu não posso pegar cavalo que não está acostumado com o ser humano. Cavalo selvagem. Mas então são cavalos, por exemplo, eu não monto nos meus cavalos. Então eles são cavalos que eles são dessensibilizados, que a gente faz uma doma, que a gente chama de doma gentil, que é para desensibilizar, cosquinha, sabe? Então, eles sabem que o ser humano não é uma ameaça para eles. Sabem que os humanos são gentis, não vão montar, não vão agredir, não vão bater. Se a gente pega cavalo resgatado, de rua, por exemplo, eles precisam passar por uma bela desensibilização, porque eles vêm traumatizados. Esses são mais perigosos da gente trabalhar. Por quê? Porque eles foram muito atacados e violentados pelo ser humano. Então, eles veem o ser humano e têm medo do ser humano. E cavalo, ele não ataca, mas ele se defende. Porque ele é presa, não é predador. Então, se ele se sente ameaçado, ele vai dar coice, ele vai morder, mas ele avisa antes. Ele é tão maravilhoso, o cavalo, que ele não vai te atacar, te morder, sem antes ele abaixar a orelha, avisar que ele vai fazer isso. Então, se a gente sabe fazer a leitura do cavalo, eu falo que os acidentes acontecem porque as pessoas não sabem. Porque se você souber, o cavalo avisa antes, né? O cachorro não avisa. Porque o cachorro, ele é predador, né? O cachorro vai atacar. Mas o cavalo não. Então, assim, ele avisa que ele tá com medo, ele avisa que ele tá. E se você continuar, ele vai se defender. Os acidentes que a gente vê geralmente são com pessoas que não são habituadas ao cavalo ali. Então, você tem cavalos de todos os tipos, assim, por exemplo, cavalos que nasceram lá, cavalos que você resgatou. Eu tenho resgatado, eu tenho uma raça que eu sou apaixonada, esses eu compro, porque não existe doação nem nada deles, porque eles são os gypsies, eles são cavalos de sangue frio. Os manga-largas, eles são de sangue quente. O que significa isso? Cavalo de sangue quente é cavalo que vai ser usado assim para competição, marchadores e tal. Os gypsies, eles são cavalos de tração, de charrete. Então, eles são mais gordinhos e eles são muito, muito, muito dóceis. E uma vez, a Silvana, que ela entende muito de cavalo, ela foi na minha fazenda e falou, Carol, o dia que você tiver um gypsy, você vai se apaixonar. E eles são mais caros. Eu falei, ai, nossa, é muito caro. Daí ela falou, mas eles são maravilhosos. Daí eu falei, sabe aquele sonho? Eu falei, quer saber? Eu vou comprar um gypsy. Daí eu comprei a Iris, que ela é branca do olho azul, ela é linda, maravilhosa, até parece você. Ela tem um olho assim, branquinho, assim, parece você. O dia que você for lá, você vai falar, nossa, essa aqui sou eu. E ela, menina, eles são considerados os Golden Retriever dos cavalos, os gypsies. Quer dizer, é o máximo da evolução. Não, eles são, assim, um cachorrão. Sabe? Ela vai atrás de mim, ela encosta, ela deita. E ela não tem zero agressividade. Os manga-largas têm uma agressividade, porque é sangue quente. Então, assim, eles, sabe, gostam de correr, gostam de... E os gypsies, molengão. Então, assim, eu adoro trabalhar com eles. Hoje eu já tenho 4 gypsies, porque eu apaixonei no bichinho. Porque daí vai ficando ali... Não, é um cachorrão, é a coisa mais linda do mundo. Eles encostam a cabecinha. E para trabalhar com eles é uma delícia. Me dá mais segurança. Porque para eles mostrarem uma agressividade, o máximo que eles fazem é abaixar a orelhinha, é só. O manga-larga já vai dar um atacão, entendeu? E tem criança que faz? Tem um monte. É lindo com criança. Eu sempre choro da criança, sempre. Mas daí as crianças, a mãe é que propõe para a criança. Como funciona isso? Assim? Quando a criancinha pititica, a mãe fala e a criança fala que quer ir. A partir de que idade que pode fazer? Qualquer idade, pode ser até pode ser, bebê. Tipo, um aninho. Um aninho, 2, pode. Daí a gente usa uns cavalinhos. Deve ser a coisa mais pura, né? Porque aí você coloca... Não sabe o que é mais bonitinho de criança? Criança não sabe nem por que ela tá ali direito, né? Então, assim, a gente que é adulto, a gente se emociona porque já chegou triste, já tá meio mal da vida, né? E daí já chega triste lá. Mas a criança, ela chega feliz. Ai, tia, que legal, os cavalinhos e conversa e não sei o que, e tá serelepe. Daí a gente fala, bom, agora então a gente vai entrar, a tia vai colocar uma música e os cavalinhos vão entrar pra trabalhar pra você. Na hora que começa, a criança começa a chorar, todas, sem exceção, nenhuma nunca chorou.
E daí ela fala assim, ô tia, por que eu tô chorando? Tadinha, que dó, Que dó. Aí eu falo assim, é porque você tá emocionada, é emoção. Mas aí a gente vê o tamanho da frequência energética que tem. A criança não dá conta de segurar a emoção, entendeu? E eles choram. Eu nem tô com medo, tia, mas eu tô chorando. Eu falei assim, não tem problema, pode chorar. É bom chorar, tá lavando sua alma. E aí a mãe não se aguenta, chora mais que a criança, né? Porque é muito emocionante. E eu também choro, TV. Porque eu dou uma limpadinha assim, choro. Aí eu deixo vir o que é, bem. Ali... Porque às vezes o choro é do outro, não é meu, né? Você tá ali pelo outro, na verdade. Tem algumas vezes que na hora que a pessoa vai pra vida, que é um momento muito, muito emocionante, sabe? Que a pessoa tá livre. E geralmente quando a pessoa vai pra vida, vem um vendaval, é uma coisa muito louca, sabe? Geralmente, se você vê nas fotos, sempre tem cabelo esvoaçante, assim. Porque parece que é Deus colocando, sabe? O momento de vida da pessoa que mudou, a transformação. E às vezes eu fico com um choro meio engasgado, mas é o choro da pessoa, não é meu, porque não é algo meu. Mas como eu tô no campo, com você, eu sinto a da pessoa. Quando é muito forte, sabe? A energia aí vem pra mim. Mas eu choro, se eu tiver que chorar, eu choro, se eu tiver que... E quem descobriu que os cavalos faziam isso? Como que é isso? Assim, então, tem o Paulo Newman, ele fazia um trabalho com cavalos de ecoterapia e ele começou a ver que tinha algumas questões quando a pessoa chegava mal, mudava alguns comportamentos do cavalo. Aí ele começou a fazer alguns experimentos e aí começou. Mas tem gente que fala que começou fora do país, não tem. É uma coisa tão nova que não tem nem assim uma explicação para saber quem foi o primeiro, porque tem a coisa do horsemanship, que começaram a fazer um trabalho diferenciado com os cavalos, de conexão. Mas a constelação, né, que no meu caso eu não falo que eu faço constelação, mas tem movimentos de constelação lá, no Brasil foi o Paulo que começou. Que ele começou fazendo isso, que hoje ele ainda faz. Talvez já tivesse desde sempre isso, né? Talvez não, certamente já tivesse desde sempre e só as pessoas não tinham parado para observar isso, né? Exatamente, porque assim, as transformações que eles fazem é muito nítido, assim, eu já vi, porque uma coisa que eu cuido muito, assim, eu que agendo e eu que acompanho também, então é só o meu WhatsApp, eu não tenho secretária, não tenho nada. E eu não atendo muitas pessoas por semana também. Eu atendo 4 por semana só, porque eu não dou conta energeticamente de atender mais do que isso. Que eu ia falar, porque... Eu preciso me preservar, porque às vezes eu fico doente. Então, eu faço isso, mas assim, o acompanhamento posterior, até para saber. Olha, se tiver melhorias, me conta. Eu gosto de saber. Tem gente que não conta. Daqui 2 anos fala, menina, preciso te contar o que aconteceu com a minha vida. Fala, ai, que bom. E tem gente que... Mas eu sempre acompanho. Dormiu bem? Como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Não, Carol, tô tudo ótimo, tô ótima, tô leve. Mas assim, alcoólatra que já deixou de beber, pessoa com bulimia que não tinha mais que não tem mais bulimia, pessoa que nunca falou com o pai e foi procurar o pai para falar com o pai depois de 40 anos. Quer dizer, dá uma volta de 270 graus, né? Não digo 360, porque daí você volta para o mesmo lugar. Na verdade, mas acho que dá uns 180, 180, 210, alguns, mas dá. Com certeza, assim, não existe ninguém que sai de lá igual. Não existe. Essa estatística eu te digo, não existe ninguém. Tem pessoas que têm transformações surreais, tipo assim, 10 anos sem falar com a mãe, brigado com a mãe, daí começa a trabalhar com a mãe ali. Carol, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Acredita que a minha mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp, depois de 10 anos, dizendo que sente minha falta e tal? Eu falo, acredito, que bom, tocou nela. É porque provavelmente essas pessoas tinham muitas questões muito mais profundas do que outras que têm questões mais superficiais, que na verdade têm mudanças, mas não tão profundas, porque talvez não precisassem, né? E assim, eles mostram, você fala, e os cavalinhos, como é que eles mostram? Eles mostram, por exemplo, agradecer ao movimento de gratidão, eles abaixam a cabecinha, você vê que tá agradecendo. Toca o coração, quando eles tocam o próprio coração, eu digo, ele tá dizendo que te ama, é muito amor que o pai tá dizendo pra pessoa. Quando o cavalo coloca a boca na cabeça da pessoa, é o pai ou a mãe que tá abençoando, então eu falo, tá te abençoando, pode seguir que seu pai tá te dando a bênção. E às vezes eles fazem os movimentos que eu nunca vi na vida, mas eu descrevo pra pessoa. Então, por exemplo, esse da bulimia, eu não sabia que a pessoa tinha bulimia, ela queria trabalhar um medo, uma ansiedade, nem sei direito, não lembro o tema. E aí o cavalo começou a pegar água e ela pegava água e cuspia, pegava água e cuspia. Eu falei, olha, eu não sei se tem alguma relação com você, mas esse movimento eu não tenho hábito de ver, mas tá parecendo que ela tá vomitando. Daí ela falou, eu tenho bulimia.
Daí eu falei, então. Então, assim, eu sempre falo, os cavalos não mentem. Pode ser que você fale, não teve, mas teve. Você não lembra, teve. Se tá ali, teve. Às vezes, segredo. O cavalo, ele pega, a gente tem uma caixinha, eu tô com a caixinha pegando as coisas, o cavalo vem e começa na caixinha. Daí eu falo, tem um segredo. Não tem. Ai, meu Deus do céu, já pensou? Aí eu falo, tudo bem, então pode ser um segredo familiar, pode não ser um segredo seu. Que às vezes não é da pessoa, às vezes é de alguém. Falei, mas existe um segredo no seu campo e isso está impactando nos seus resultados. Então, se você se lembrar de algum segredo seu e quiser compartilhar comigo, você fica à vontade. Se você lembrar, não quiser compartilhar, não tem problema, mas você diga que lembrou, que daí a gente vai trabalhar o que precisar, ou desprender desse segredo, ou perdoar você de algo que você tenha feito. Porque se você não trabalhar isso, vai continuar amarrado. Então, aí a pessoa normalmente fala o que aconteceu, ou fala, Carol, realmente eu não lembro. E aí eu falo, então é algo de alguém, aí a gente diz, segredo, eu vejo você, eu não preciso carregá-lo, esse segredo fica com quem de direito, não cabe a mim desvendar o segredo de outra pessoa. O segredo é segredo, você não tem que querer descobrir o que é, né? E aí se liberta desse segredo, então, porque ele tá no seu campo. E daí a gente faz um movimento de libertação. Não precisa descobrir qual que é o segredo. Porque se perguntar, o cavalo fala, né? É melhor, às vezes, só libertar. Eu não posso fazer isso. Porque você tá lá, é o seu campo que tá lá. Então, às vezes a pessoa fala, ai, acho que eu sou vidente. Eu falo, eu não sou vidente. E eu não vou trabalhar no campo alheio, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero olhar minha relação com o João. Eu falo, olha, eu não posso entrar no campo do João, porque ele não tá aqui. O que você quer olhar para você, em você, que vai impactar no João? Eu quero olhar para minha insegurança. Ótimo. Então, a gente vai olhar para sua insegurança. Mas o João vai tá bom. O João, às vezes o João vem, né? O cavalo João. E aí aparecem coisas que às vezes a pessoa não quer saber. E eu fico bem quietinha. Tipo, se o João tem amante, eu descubro. Eu sei. Meu Deus do céu, já pensou? Porque o cavalo mostra. O cavalo não olha pra pessoa, o cavalo fica olhando pra fora. Pra um outro cavalinho que tá lá fora. Então, um bom entendedor, né? Porque se o cavalo do João é conectado com você, ele vai ficar perto de você, ele vai olhar pra você, ele vai estar ali com você. E é muito lindo quando é de casal, assim, sabe? O cavalinho vai atrás, ele olha, ele dá beijinho, ele... E o casal pode fazer junto? Não, o casal sempre faz. Pode. Quando é casal, geralmente, a gente faz primeiro com a esposa, depois com o marido, depois com os dois. Porque o sistema o seu sistema é diferente do sistema do seu marido, do seu namorado, é outra família. Então, primeiro tem que ser individual. Ah, sim, porque traz coisas da família, né? É tudo de família. E a gente faz a liberação dos relacionamentos anteriores. Você só consegue entrar num novo relacionamento se você estiver liberada dos anteriores. E daí, quem é que é o cara que quer saber quais foram os seus anteriores e a importância deles na sua vida para assistir o seu, né? É para dar BO, né? Então, não, eu preservo. Então, eu deixo você e falo, Lelê, quem são os relacionamentos anteriores que impactam? Você vai falar, eu tive um com o João. Então, chama o João. Daí se libera do João. E fala pro João, lembre-se de mim com carinho, que eu lembrarei de você com carinho, eu sigo com você no meu coração, é super emocionante, as pessoas choram e tal, mas agora eu estou livre de você para seguir para um novo relacionamento. E faz isso com todos os anteriores que tiveram importância na sua vida. E depois eu faço isso com o marido também. Nossa, é ótimo. Maravilhoso, gente. Você entra sem ranço. Você entra sem ranço energético dos outros, porque a gente, prometo ser fiel a vida toda, não foi fiel, e aí? Corrompeu a promessa e tá levando aquilo para outro relacionamento que não tem nada a ver com o pato. Isso é verdade. Então, liberados os anteriores. Então, a gente libera. E aí, a gente pede também, né, pro cavalinho. Então, assim, vai ter um cavalo para ser cada um deles. É bonito também. Aí, você vê, assim, tem cavalo que daí o outra pessoa não aceita. Dá coice no outro. Daí, olha, ele não aceitou, mas deixa isso com ele. Isso é problema dele. Você não quer mais. Se ele quer, problema dele. Então, eu deixo isso com você. Isso não é meu. Essa raiva que você tem é sua, eu não preciso carregar. Isso é muito... É modificação interna mesmo, completamente, né? Tipo, é você com você. Porque assim, eu falo pra pessoa, você não precisa ir lá falar com o cara. Olha, bater na porta dele e dizer, viu? Olha, eu te perdoo, tá tudo certo. Não precisa. É você com você. Quando você fala com o cavalo, a representação daquilo você já tirou de dentro de você. Você já conseguiu falar, perdão. Mesmo que seja com o cavalo. Mas você se libertou, não importa o outro. Eu digo assim, quem não perdoa é que sofre. É, que leva o fardo. Leva o fardo, porque o cara tá lá, às vezes assim, você não perdoa porque você foi corna. Você não perdoa, você fica
remoendo aquilo, você vai levar esse seu problema pro seu outro relacionamento e o que te corneou tá felizão da vida com a outra, nem lembra se existe. E você tá carregando aquilo dentro de você. Acontece muito, inclusive, então, gente, se liberta, porque quem tá se ferrando nisso tudo é você. Fala assim, a escolha é sua. Não, eu não posso perdoar. Então você vai levar isso aí pro outro que não tem nada a ver e vai pro seu próximo relacionamento, não vai ser bom. E mulheres são mais sensíveis? Mulheres têm mais facilidade em se conectar? Por essa questão feminina mesmo? Mulheres procuram mais. Mas os homens é surreal. É? Eu adoro atender homem, porque assim, o homem, ele é muito carente de alguém para ouvi-lo. É, porque ele tem que sempre... Porque ele é um acto, né, coitado. Ele é... Eu falo que o povo tem dó da mulher, mas eu também tenho dos homens, gente. Porque, coitado, não pode conversar com amigo porque é banana. Se ele começar a chorar, banana não. Vai chorar por causa da mulher. Ele não pode... Se fizer terapia, é fraco, é louco. Então, quando ele vai num lugar desse, assim, são os mais que se libertam. É o que já teve um que quebrou o cajado, que é o seguro de libertação. Teve outro que abriu o portão e saiu correndo que nem um doido. Porque eles se libertam mesmo. Eles falam, gente, olha o que eu carreguei até agora, pra quê? Porque lá você sai você mesmo. Você entra... Eu faço um exercício, às vezes, quando eu sinto que precisa, que é a boa e a má consciência. Então, a gente fica na boa consciência quando a gente tá... Eu falo assim, a boa consciência é boa só para você, só para os outros, bem, para você é péssima, porque quando você age de acordo com o que a sociedade quer de você, que os seus pais querem de você, então meu pai é médico, eu também tenho que ser médico, você detesta a medicina, mas você foi médico por causa do seu pai, você não precisa disso. E a má consciência é quando a gente age de acordo com os nossos propósitos, com aquilo que a gente quer. Então, se eu tivesse na minha boa consciência, eu tava na 1000 Clean só. Eu não tinha ido trabalhar com cavalo, gente. Meu pai tem uma empresa de 6.000 funcionários. Como é que você vai sair de lá, Carol? Você é louca? Tem que dar continuidade. Socialmente, assim, imagina. É doida? Nossa, tá doida, vai lá ficar com o cavalo. Mas a minha má consciência me puxa pra lá. Onde que eu sou realizada? Onde que é meu propósito? Onde que eu sou feliz? É lá. Graças a Deus eu consegui conciliar. Eu não precisei abandonar totalmente. Mas se eu tivesse que escolher, eu ia falar... Não tenho dúvida que eu vou ficar com os cavalos. Se eu tivesse que escolher. Porque ali é a minha má consciência. É ali que eu sou feliz. É ali que eu me encontro. É ali que eu sou eu. Então, às vezes, quando você pega o homem, que ele quer agir de acordo com o que a sociedade quer, né? E aí eu faço os 2 círculos no chão. Eu não falo o que é o quê. São 2 círculos frequenciais. Aí eu falo assim... Lele, entra nesse... Escolhe um círculo para você entrar. Daí você entra no da boa consciência, né? Que é o que é bom pros outros. Como você se sente aí? Ai, tô ótima. Nossa, aqui tá uma delícia. Ah, legal. Agora vem pra esse. Aqui me dá Não, me incomoda. Me dá um negócio aqui na garganta, não sei o quê. Qual que tá mais gostoso? Aqui. Ah, legal. Então sai. Daí eu explico. Esse aqui é o círculo da pessoa. Foi isso mesmo, Carol. Putz, eu vivo de acordo com o que todo mundo quer. Eu faço tudo pra todo mundo, mas pra mim eu faço pra então. Só que aqui... Muito sim e pouco não, né? Você fala um monte de sim para os outros e não para você. Agora você vai vir para cá e você vai ficar aqui. Daí a pessoa vai. E agora? Como é que você está se sentindo? Sabendo que aqui é o círculo. Agora eu estou me sentindo melhor. Daí eu faço um trabalho de PNL que eu faço para ela ancorar ali. Então, a partir de agora, eu vou vibrar na má consciência, de acordo com o meu propósito. Eu vou fazer o que é bom para mim. E as pessoas em volta vão. E aí, lógico. Você se apropria daquilo, você traz aquilo para a consciência, energeticamente você se enche da má consciência, né, que é de você com você mesmo, e daí, obviamente, muitas pessoas se afastam de você depois que você faz um negócio desse. Acontece. E você tem que estar preparada, porque enquanto você está fazendo tudo que é bom para os outros, as pessoas se aproximam. A hora que você começa a olhar para você, tem gente que fala, nossa, você fazendo isso? E não vai ter mais gostadinho. Não vai mais ter, você não vai fazer mais tudo que todo mundo quer. Mas você vai estar muito mais feliz e muito melhor com você. Mas exige coragem, né? Porque... Para mim, de tudo que você falou aqui, eu pensando, né, de tudo que você falou, exige coragem. Porque depois que você vai para uma experiência dessa, você não volta, né? E aí, como tudo que exige coragem que a gente faz, exige coragem justamente porque vai trazer consequências, né? Muitas. Outra coisa que o cavalo faz que eu acho muito lindo, cavalo não é de deitar e de sentar, né? Dificilmente, eles dormem em pé. Tem vezes que todos os cavalos sentam no campo. Por isso que eu falo, é campo sistêmico. E é quando tá muito pesado, a pessoa fica mal, chora. Porque eu falo, ó, todos os cavalos estão sentados, o seu campo não tem movimento. Por quê? Porque você está carregando o fardo de todo mundo. Tá pesado para você?
E tem alguma vez que a pessoa foi fazer e os cavalos não conseguiram, deitou e não levantou, e quando acontece isso, o que Quando você deita e faz? não levanta, mas eles entraram, eles estão me dando informação. Ah, eles podem não entrar. Eles podem não entrar. E aí? Uma vez só que aconteceu de não entrar. Mas aí eu deixei o portão aberto, entrei com a pessoa, comecei a fazer um exercício de limpeza de crenças, que a pessoa tinha muita crença limitante. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou e tal. E aí os cavalos começaram a entrar. Daí deu. Nunca aconteceu de não fazer. Mas esse quando o cavalo fica deitadinho, você conversa você entra e começa a falar com cada cavalo. Você faz a escolha dos cavalos e aí, conforme você vai falando, eles vão criando força e vão levantando. E quando, por exemplo, quando a pessoa entra no campo, os cavalos entram, eu já sei quem cada cavalo representa. Não. Ah, tá. Eu não sei. Às vezes eu, terapeuta, eu consigo identificar. Vamos supor, se você senta e dependendo de onde o cavalo se aproxima de você, se é pelo lado direito, pelo lado esquerdo, se é por trás, pelo lado, eu identifico, às vezes ele já se mostra de início e eu digo, esse é seu pai. Ah, tá. Ou essa é a sua mãe, pode olhar para ela, porque ela é a que está aqui com você. E quando isso não acontece, você vai escolher. Então eu vou falar, Lê, escolhe um cavalo para ser sua alma. Aí você vai escolher um cavalo, vai falar aquele ali branquinho, escolhe uma cor, aí você vai pôr uma fitinha nele. E aí daí escolhe um para ser seu pai, escolhe uma cor, escolhe um para ser sua mãe, escolhe uma cor, escolhe um para ser o seu tema, que é o seu medo, a sua insegurança, a sua ansiedade, sua bulimia, qualquer coisa, sua doença. E escolhe. Às vezes entra tem mais um cavalo que fica sem fita, e esse que fica sem fita, às vezes eu sinto que, se é a doença, eu falo, aquele cavalo lá vai ser a sua cura, ou se é alguma coisa, aquele lá vai ser o resultado positivo, ou vai ser o seu sucesso, ou eu não ponho nada e deixo o cavalo sem fita, porque vai aparecer, que às vezes é uma avó, uma bisavó, alguém que precisa ser Tinha visto. alguma coisa, vamos dizer, que estava trazendo aí de ancestralidade. E daí a gente pede, eu falo para a pessoa, fala o seu tema, então eu quero olhar para o meu medo. Mas eu sempre falo, eu quero olhar me mostre aquilo que eu estou pronta para olhar em relação ao meu medo. Porque os cavalos, eles vão mostrar tudo. Se a gente falar, mostra tudo. E nem tudo a gente está preparada para olhar, porque às vezes é um abuso sexual que está guardadinho aí em você, que você ainda não está preparada para olhar, ou às vezes é um aborto que você sofreu e que você não está preparada para falar disso, enfim. Então a gente pede para falar que é o que está preparado. E aí eles começam os movimentos deles. Em cima desses movimentos, eu vou traduzindo os movimentos para você, sem nenhuma projeção. Eu nunca vou dizer assim, olha, ele está fazendo isso porque a sua mãe fez aquilo. Não, eu só vou dizer assim, olha, este movimento é um movimento de abuso. Você já sofreu algum tipo de abuso? Você vai dizer que eu me lembre, não. Não tem problema. Então é algum ancestral, alguém lá atrás que já foi abusado. Então a gente vai precisar olhar para isso. A gente libera o abuso. Olha, a partir de agora está cancelado qualquer padrão abusivo na minha família. Que fique com você o que aconteceu, que eu não preciso carregar isso. Vamos seguir no amor e não na dor. Eu vou te honrar no amor e não na dor. E aí você libera. Então não é que eu vou reviver o abuso, entendeu? Até porque seria muito pesado. É muito dolorido e eu acho que é abusar da pessoa duas vezes. Já foi abusada, vai abusar de novo? Então não é a minha... Eu não faço isso. Tem muitos terapeutas que fazem. Faz e funciona. Mas é uma outra técnica, é uma outra forma que pra mim, se eu fosse abusada, eu não gostaria de reviver. Então, como eu tudo olho pra mim, como uma boa pisciana, eu sou extremamente empática, eu não acho que não tem necessidade. Então, verdade, assim, mostra, traz pra consciência, você sabe que teve. Então, vamos liberar. Deixa como tá. Desconecta a pessoa daquelas, vamos dizer, daquelas amarras. Exatamente. Aí a pessoa, daí eu sempre pergunto, como foi pra você falar isso? Ou às vezes a pessoa precisa, quando às vezes tá muito no perdão, às vezes não é perdão de ninguém, às vezes é o perdão dela própria, por tudo que ela viveu, por tudo que ela fez, por todos. E aí eu digo, se você tá aqui hoje, é graças a todas as coisas que você fez, sejam boas e sejam ruins. E as ruins, tenha certeza que foi em função de antepassado. A gente não faz as coisas assim, até matar, gente. Droga, suicídio, tudo é lealdade a alguém lá de trás. Não é do nada. Entendeu? Tá ali impresso no genoma, né? Tá impresso. A gente tem, né? É igualzinho o pai fisicamente. Isso daí é genético. Sim. Mas andar igual o pai não é. Não é. E a gente anda, né? Entendeu? A gente fala as coisas iguais. Então, não é genético, não tá ali.
Então, a gente ir lá no sistêmico também funciona assim. Mas, assim, o que mais me deixa feliz é ver realmente os resultados das pessoas. Você vê uma pessoa que nunca falou com o pai e ela sair de lá e falar, mandei uma mensagem pro meu pai, Carol. Não, isso aí é a melhor coisa do mundo, né? Você fala, pronto, já posso morrer. Eu falo, já posso morrer amanhã. Já fiz minha... Já cumpri a missão. Já cumpri a missão, já posso ir. Não é? Você que é médica deve saber disso. A gente olha e fala assim, você descobrir, você conseguir transformar a vida das pessoas e tá ali a serviço dele, né? Porque a gente precisa entender também. Eu demorei para conseguir falar e dizer assim, eu sou escolhido de Deus para fazer isso. E assim, eu tenho que receber assumir e aceitar. O seu lugar ali, né? Porque enquanto a gente nega, eu falava assim, gente, mas se tem 500, por que ele escolheu? Por que eu? Porque é assim, e assim, o que eu penso, não sei se você pensa assim, não adianta você fugir do que você veio para fazer aqui. Em algum momento isso ia te esbarrar de qualquer maneira, não é? É muito louco. Falei disso ontem com o Eduardo. O Eduardo, que trabalha comigo, ele é uma pessoa que cuida de cavalo, da roça. Ele trabalhou em empresa um tempo aqui na Ford, na Volkswagen, lembro. Mas é uma pessoa que fica na roça com animais e etc. E ele foi para cuidar dos meus animais, o quê? Para dar comida, escovar e dar banho. Ponto. E eu comecei, Du, você não quer entrar? Ah, Du, entra. Daí ele começou a gostar. E aí, no começo, ele tinha um pouco de medo. Daí, eu falava assim, Eduardo, se você entrar no campo, eu preciso que você fique, porque é para você olhar pela segurança das pessoas. Então, eu preciso que você... quando você entrar, é tudo intenção. Se você intencionar que você está aberto ao campo para vir informações para você, vai vir. Mas se você intencionar e dizer assim, eu estou aqui somente para zelar pela segurança, você não vai receber nada, você não vai ter dor, você não vai ter nada. Tá bom. Só que daí... eu comecei a ver que ele começou a gostar, e aí eu falava assim, ó, você não tá aqui por acaso, você tá aqui por uma razão. Podia ter qualquer outra pessoa, e tá você. Não, tá bom, Carol, é verdade, eu tô gostando. Daí eu falei, você quer fazer um curso de... Aí eu paguei um curso pra ele. Comunicação intuitiva com animais. Falei, você conversa com os animais, faz o curso de comunicação intuitiva, eu também vou fazer. Fiz eu e ele o curso. E fiz a Renata também, que é uma terapeuta que tá com a gente. Esse homem começou a intuir com os bichos. E aí, e assim, ele super evangélico antes, né? Agora não é mais. Aí, nem sei se é, mas assim, tipo, já entendeu que não adianta. Daí, ele tava assim, semana passada, daqui a pouco ele veio e falou assim, Carol, eu tenho uma informação. Qual é a informação? Eu fiz assim, qual é a informação? Daí ele falou, veio pra mim... descendência de italiano. É descendência de italiano? Eu falei, ele é descendente de italiano. Aí ele falou um nome. Ele falou um nome. Daí eu falei, gente, será que ele chegou nesse nível de saber? Eu falei, então pergunta pro cliente, né? Eu era o nome do bisavô da pessoa que tava lá. Daí eu falei assim, o mais incrível é alguém que não é da não queria. Não, gente, nada. Cuidava dos cavalinhos, comidinha, era isso que ele fazia. Daí eu falei, Du, pra mim, não foi nem o caso de você ter vindo pra você, mas assim, você já entendeu o que Deus tá querendo dizer pra você? Você conseguiu entender que essa é a sua missão e que é isso que você tem que fazer? Porque o que aconteceu com você não é uma coisa comum. Você foi muito específico. Então, assim, se você tinha alguma dúvida, só pega essa informação pra você, que é Deus dizendo pra você no seu coração, este é o seu caminho, meu filho. Eu escolhi você. Aceita que dói menos. Eu falei, porque se você não aceitar, sua vida não vai andar pra frente. Vai ficar batendo na cabeça. E fica batendo na cabeça e vem. Por exemplo, no meu caso, eu fiquei muito emocionada quando eu me identifiquei com isso, eu chorei muito, mas foi aquele choro da alma, porque todos os lugares que eu ia, desde 18, 19 anos, que eu ia buscar alguma espiritualidade, me chamavam para trabalhar, todos. Eu ia em centro espírita, tipo, eu lembro que tinha um centro espírita de Campinas que a minha amiga ia fazia 10 anos. E ela, meu sonho é ser chamada para trabalhar, meu sonho é ser chamada para trabalhar. Eu fui a primeira vez, a mulher falou, olha, a espiritualidade está chamando você para fazer o curso, para você começar a trabalhar com a gente. E eu negava, eu falava, não é isso, eu não vou. Porque eu não queria ficar presa a nada. Eu falei, eu não gosto de nada que me prenda, porque eu não gosto de... Até que eu descobri os cavalinhos, assim, não é religião. Não, mas eu me entrei no propósito que Deus me escolheu, e daí tem que aceitar. Até porque se você tivesse se prendido a alguma religião, provavelmente você não teria se desenvolvido para esse campo, assim, dessa maneira, né? Porque você teria aquela ligação com religião e muitas vezes acaba, como você falou, amarrando, né? Amarrando. E assim,
E depois que você entra, é um caminho sem volta de verdade, porque você, tipo, eu não posso beber, porque a gente abre o terceiro olho, né? A glândula pineal, bem. Daí, assim, eu bebo, mas assim, só um pouquinho, não vou embalada, não consigo ir em lugar lotado mais. Eu começo a passar mal. Então, é uma entrega. Você tem que mudar de vida totalmente. Era isso que eu ia te perguntar pra gente terminar, gente, porque assim, tem muita coisa, né? Mas assim, Faz capítulo 2. O que mudou na sua vida depois, né? Igual você falou, não bebi, não... Então, bebida, nunca gostei muito de beber, mas assim, eu gostava de ir mais em festas, em lugares mais cheios. Hoje eu não consigo mais ir, eu começo a passar mal. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo. Eu tentei ir principalmente quando é lugar fechado, sabe? Tipo, balada, música, essas coisas. Eu sinto muito a energia do lugar, então esses lugares têm uma energia muito densa. Aí eu começo a passar mal, me dá falta de ar, me dá bronquite, eu tenho que ir embora. A bebida. Eu vejo a aura das pessoas, eu sinto a energia das pessoas, coisa que antes eu não sentia. Tem lugar que eu entro e não consigo ficar. Isso não é um pouco assustador? Você acha? No começo eu ficava assustada, sabe? Sonho, assim, uns sonhos muito reais. E eu comecei a ter umas coisas assim de... Sabe, você começa a ver o seu poder, o poder de cura mesmo, energética. E às vezes eu fico um pouco assustada, tipo assim, eu tava outro dia no avião e tinha um bebezinho que tava chorando, mas não parava de chorar. E a mãe desesperada, porque era de noite, sabe? A criança vai... Aí eu falei, eu vou usar meu poder. Aí eu fechei meu olho e comecei a conectar os cavalinhos ali, tudo em volta da criança. E eu pedia... A criança dormiu que nem um anjo, passou tipo coisa de 5 minutos. Tipo um reiki, né? Tipo, não sei o que é. Mas eu me conecto com os cavalos. Eu peço para eles, eu falo assim, manada física, manada vibracional. Venha, tira dessa criança que qualquer coisa que ela esteja, para essa mãe conseguir ficar tranquila, passar a noite tranquila. E eu começo a fazer e a coisa vai acalmando. Que eu acho que eu acredito muito naquilo, que aquilo vai funcionar, né? Então, e de fato funciona. Então eu não assusto porque eu sei que a coisa é boa. E quando é ruim, eu passo mal, então eu já saio, sabe? Quando é uma coisa, eu começo a sentir uma coisa muito escura, me dá um negócio aqui no estômago, daí é complicado porque, assim, a intuição é tanta que às vezes você não quer que ela venha. Fala, poxa, deixa eu errar de novo, né? É melhor, né? Deixa eu tentar, mas daí eu falo, não adianta. Às vezes eu falo, não, a intuição é uma coisa louca, porque ela vem e não tem o que você fazer, né? Às vezes você tenta negar, mas daí você fala... Você não queria. Você não queria. Você fala assim, ai, não acredito, agora de novo, vou começar tudo de novo. Mas agora eu falo, não adianta, aqui não tem jeito. E aí as pessoas também que se aproximam da gente, não é todo mundo que vai, né? Porque você fica meio... Porque você já fica meio com... Não, e às vezes eu falo assim, se eu for contar tudo que eu sinto, que eu vivo, me internam. Fala, coitadinha, gente, acho que ela tá falando ela é com cré, não tá. Mas não é, eu acho que eu tô cada vez mais, assim, eu leio muito, eu estudo muito, então eu entendo muito as coisas que acontecem. Não é porque assim, a ignorância é santa, né? A melhor coisa Sim, a ignorância é uma bênção. É uma bênção, porque depois menos, nossa, gente, é uma maravilha. Eu falo, quando eu era ignorante, era muito bom. Mas agora você já... Não dá para desver. Eu falo assim, por que a gente tem que ficar lendo rótulo de comida, né? Porque agora eu sei que tem gordura, que tem... Não era melhor quando eu não lia, que eu comia felizona, tomava sorvete de limão, achando que eu tava comendo fruta. Entendeu? Então é melhor, mas infelizmente a gente que é mais curiosa, a gente vai começando a ler, estudar, e caminho sem volta, bem, vira a chavinha. Carol, quero agradecer. Nossa, eu tenho mais 1 milhão de perguntas, mas muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter contado tantas histórias aqui. Imagina, eu amei. Foi um prazer. Nossa, eu também adorei estar aqui. Quando quiser, é só me chamar. Muito no dia que você obrigada. quiser ir lá conhecer os cavalinhos, vai que você vai adorar. Nossa, eu fiquei realmente emocionada. A Diana e a Iris são as duas gêmeas. Daí você vai olhar para elas e vai falar, eu quero essa para minha alma. Pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.